Eu estou aqui ao lado do Dr. Júlio Pereira, neurocirurgião, participante ativo aqui do nosso programa, que gentilmente veio ao Santa Receita, lá de São Paulo, está aqui para falar sobre depressão. É assim mesmo, doutor? Isso, Claudete. Como a gente sempre fala, né? O mais importante é a gente entender como é o cérebro normal e por que a doença se desenvolve. Sim. Depois a gente passa para o diagnóstico, né? Que é como é que a gente faz, que dá uma sensação ruim para a família, né? Tanta gente ao redor dá uma sensação de culpa, né? Porque eu não percebi, né? O que é que está acontecendo, E né? pode atingir até crianças, né? Pessoas até mais jovens que a Yasmin, não é? Isso. E que o próprio Whindersson, que é novinho aí. E é curioso isso, porque assim, o nosso cérebro é o sistema mais complexo que a gente tem conhecimento e só nos últimos 20 anos que a gente começou a entender como funciona. Então, antigamente havia uma mistura, né? Doença espiritual, é falta de Deus, é falta de amor, é falta da família, mas não, é uma doença física. Da mesma forma que a pessoa pode infartar, pode quebrar uma perna, pode ter um problema gastrointestinal, ela pode ter depressão. A depressão já foi até considerada frescura? Não, hoje ainda no nosso, quando a gente conversa com as pessoas, a gente percebe, né? Que as pessoas não entendem e falam, mas por que tem depressão? É tão rico? Por que tem depressão? É tão famoso, ou então né? fala, tem depressão, querida, vai lá, lava um tanque de roupa para você ver como some. Com certeza. E não é nada E acha disso, que é gente. coisa de gente rica, né? E a gente sabe que de não. não ter o que né? fazer. Perfeito, né? Eu trouxe algumas ilustrações para a gente entender como o cérebro Quer funciona. ir lá? Vai lá, doutor. Isso. Para você entender o cérebro, que não tem, e por que acontece a depressão, Perfeito. não é? Então, o que acontece, Claudete? O que mudou nos últimos anos? Hoje a gente consegue fazer exames que a gente chama de ressonância. Ressonância funcional. Então, a gente consegue ver um cérebro funcionando. Então, a gente vai clicar ali para ver como é o cérebro normal e o que acontece quando você compara um cérebro de uma pessoa com depressão e sem depressão. Então, os estudos hoje, a gente pode comparar uma pessoa que já tem um diagnóstico de depressão e a gente percebe que o cérebro funciona de forma diferente. Então, não é só o ambiente, há um funcionamento do cérebro. E, principalmente, a gente vê algumas áreas, 4 áreas, são nomes difíceis, mas só para as pessoas entenderem, a região pré-frontal, principalmente a parte medial, o núcleo accumbens, a amígdala, que a gente já falou sobre memória, está associado também. E geralmente são regiões relacionadas, que é uma mistura, que é o prazer, o bem-estar, e a depressão ela vai estar associada. E algumas substâncias que tem no próximo slide que a gente vai falar um pouquinho. Agora, doutor, deixa eu só fazer uma pergunta em relação a isso. Isso pode acontecer a qualquer tempo, em qualquer época da vida? Isso é importante, eu estou mostrando a anatomia e o funcionamento para a gente perceber o seguinte. Existe hoje exames que já mostram que a causa da depressão é no cérebro. Então, mas a pessoa já nasce com isso e vai se manifestar em determinado momento da vida? Excelente. O que acontece, Claudete? O cérebro de algumas pessoas tem áreas que são relacionadas ao bem-estar, ao prazer. Eu gosto de falar com a família, porque por eu ser neurocirurgião, eu lido com pacientes que têm gatilhos muito fortes, né? Então, o que são gatilhos? Gatilhos são os fatores que levam alguém a ter a depressão. Então, obviamente, na nossa vida a gente passa por problemas, né? Perder um emprego, perder alguém que a gente ama. Porque algumas pessoas passam por esse problema e recuperam bem, e outras passam por esse problema e não conseguem sair, como você deu o exemplo da sua fã, né? E a gente percebe que algumas estruturas e algumas substâncias, elas estão alteradas nessa pessoa, e é um número alto. Só para você ter ideia, no Brasil a gente considera que 10% da população tem o diagnóstico em algum período da vida de depressão. Nossa, bastante. Então, o que a gente difere? Para vocês entenderem que existem critérios diagnósticos, se a pessoa procurar no Google, critério diagnóstico de depressão, o médico, o psiquiatra, ele preenche esses critérios e é totalmente diferente, porque a gente usa o termo errado, fulano é deprimido, fulano... Não, é natural que às vezes a gente está mais feliz, a gente está triste. Sim. Quem tem depressão é um comprometimento importante da qualidade de vida. Então, a pessoa tem falta de motivação para fazer as coisas, ela tem falta de fazer coisas até que dão prazer, falta de convívio social. Então, de um modo geral, isso limita muito a qualidade ocupacional da pessoa. Dessa pessoa. Nessas duas fotos, o que a gente pode reparar aí? Isso. Nessas duas fotos, a gente vê duas coisas, as estruturas mais importantes. A região que a gente chama, a gente já falou aqui uma vez, quando falou de memória, falou o nome das mesmas estruturas, que é relacionada à amígdala, o núcleo accumbens, que são estruturas que têm um nível de serotonina. A gente ouve falar de serotonina quando fala de alimento, né, como chocolate ou outros que aumentam. E que a falta não deixa a pessoa feliz ou dormir direito, não é isso? Isso. E a região pré-frontal, por quê? Não é só a sensação que a pessoa tem, é como o corpo dela vai reagir a essa alteração. Certo. Então,
Primeiro fator mais importante é a gente entender, existe uma causa anatômica neurológica. Okay. Então, é uma doença que tem essa base. O gatilho, que a gente, naturalmente, é o que mais a gente nota, você deu o exemplo dela, né? Toda reportagem fala isso, perdeu o pai, perdeu a mãe. Mas assim, muita gente perde o pai e a mãe. E a maioria das pessoas não vão chegar ao extremo da depressão, ela que é a retirada de vida. já nasceu com essa predisposição, então. É genético? É genético. A gente sabe que tem um fator genético e tem um fator ambiental. Eu vou voltar aí para a gente falar agora do diagnóstico, tá bom, né? Vamos falar um pouco disso, que tem perguntas também aqui, depois a gente vai fazendo. Mas, então, tá ligado à genética da pessoa? Tá também ligado à genética. Dá para fazer alguma coisa sabendo disso? Isso, dá. Primeira coisa a gente entender, como qualquer doença, ela tem os sinais e sintomas. Qual a grande dificuldade que a gente tem? Sinal e sintoma que a pessoa não anda, que o braço ficou parado, como a gente conta aqui na neurocirurgia, é muito simples. Fatores comportamentais, às vezes, a gente não percebe. Passa desapercebido pela família, né? Por quê? Porque a pessoa tem que verbalizar. Então, como eu sou neurocirurgião, Claudete, eu lido com doenças que são gatilhos importantes. Certo. Ou você tem um parente com câncer, isso é forte para você. Certo. Ou você tem um diagnóstico de um câncer, isso também é muito forte. E também dores crônicas. Então, pessoas que têm dores crônicas, elas têm uma incidência maior de depressão do que a população em geral. Porque o cérebro o tempo inteiro está recebendo esse estímulo que a gente chama de negativo. E isso faz ter uma modulação que aumenta a incidência de depressão. E o que eu acho mais curioso, quando a gente fala do extremo da depressão, que a pessoa tira a própria vida, a maioria, tem estudos americanos que mostram, a pessoa passa num determinado momento no médico. E muitas vezes ela foge um pouquinho do psiquiatra, que é o especialista que tem que tratar isso, porque ela não entende o que está acontecendo. Como aconteceu o caso do Whindersson e outros famosos, a pessoa olha para a vida dela e quem está ao redor está tudo bem, mas a pessoa não tem prazer nas coisas que habitualmente qualquer pessoa naquela situação teria. O que para outras pessoas parece ótimo, né? Eu estava assistindo essa semana, no horário do almoço, aí meu amigo Neto, que foi jogador do Corinthians, hoje é apresentador lá na Rede Bandeirantes, e ele confessou no ar, no programa, que ele tinha depressão e que ele fazia tratamento com psiquiatra. Ele até estava falando isso, doutor, em função do jogador do São Paulo, né, que foi reprovado no doping e que pegou 1 ano. Ele acha muito porque pode destruir a vida de um jogador. E aí outros jogadores comentando disseram que essa coisa de você, de repente, sai de uma situação muito ruim de vida, de uma favela, de um bairro pobre, né, sem nada, e passa a ter muito dinheiro, a morar em castelos, mansões, ter os carros que quer, as mulheres que quer, tudo que quer de uma maneira tão fácil, pode levar ao uso de drogas, o que levaria à depressão, porque esse jogador de São Paulo disse que o uso das drogas foi motivo de depressão. A depressão está, de alguma maneira, né, ligada ao exagero no uso do álcool, né, ao alcoolismo, ou ao uso das drogas? Sem dúvida nenhuma. Está tudo conectado. O que é que acontece? Eu estou falando do bem-estar, do prazer. A droga, por mais que a gente saiba o prejuízo que ela dá uma sensação de bem-estar. Então, muitas vezes, as pessoas que estão deprimidas, é difícil a gente imaginar, né? Mas quem não tem depressão, né? Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum sintoma relacionado, mas o que é que a gente nota? No meio médico, só para você ter ideia, é uma das profissões com maiores taxas de suicídio e maior incidência de depressão. Então, a gente consegue perceber que existem também algumas situações que predispõem. Não é só o fator genético, mas, por exemplo... O meio ambiente. A pressão... Isso. Vou dar exemplo. Sabe como é feito estudos em animais para tentar simular? Porque o animal não vai comunicar a sensação dele. Ele induz o animal a estresse crônico. Então, nos hamsters, eles fazem muitas vezes estímulos que vão deixar o animal estressado e ele tem sintomas que assemelham a depressão. Então, a gente sabe que ambientes sob estresse constante, que como é o caso de médico, jogador de futebol, o médico... Até os artistas. O médico, você está lidando com a vida de alguém, né? Então, você perder um paciente, há aquela sensação de culpa, o que é que eu fiz. Então, é estressante demais. É uma estressão muito... Jogador de futebol, né? Quem está olhando lá de cá, a gente só vai ver a coisa boa, né? Mas o tempo inteiro ele está de alto rendimento. Os apresentadores de TV, os artistas, cantores, né? O próprio Whindersson, que foi exemplo, ele está o tempo todo tendo que produzir. O próprio peso da fama, né? Ou perder, né, aquela condição, tudo isso pode levar a um estado de
não sei se eu vou falar besteira, de tristeza tão profunda que a pessoa vai se isolando. Quais são os sintomas, que eu já tenho perguntas, da depressão, doutor? Primeiro sintoma, a falta de motivação. Tá. Então, de um modo geral, a pessoa acorda sem motivação de fazer as coisas. Segundo, a sensação de tristeza. E na maioria das vezes não é explicado. Vou dar um exemplo que é bem comum, principalmente como eu lido com neurocirurgia. Você perdeu alguém ou você tem um diagnóstico ruim. Você vai ter a fase de luto. Eu vou ficar triste, você vai ficar triste. Mas independente disso, a maioria das pessoas, a gente conta um tempo de 2 a 4 semanas, é o tempo da pessoa começar a reestruturar a vida. Então, o gatilho pode ter acontecido, algumas pessoas retornam à vida normal e outras não conseguem retornar. São essas pessoas, junto com isso, né, ganho de peso ou perda de peso rápido, sem dieta, sem mudança de hábito alimentar. E, de um modo geral, o difícil é o paciente verbalizar. Porque como não há nada físico, e aí essa relação familiar, quem está ao redor, tem que justamente dar esse suporte e precisa muitas vezes de suporte médico. Porque já tem estudos mostrando que antes da pessoa se suicidar, geralmente ela pede algum tipo de ajuda, que às vezes, para quem não está no dia a dia, não consegue perceber. Passa a desaperceber. E não é fácil, né? Vamos convir, não é culpa de ninguém. Então, né? o fato da esposa dele, por exemplo, a cantora Luísa Sonza, tendo parado de trabalhar e ficando ao lado, é uma atitude positiva. Sem dúvida, né? E é assim que deve agir quem está ao lado de um depressivo. Perfeito. E o que eu digo é assim, por mais que a gente não entenda o que está acontecendo, o grito de socorro, como aconteceu com ele, que você falou no Twitter, tudo isso, como outras pessoas, é isso que ajuda a gente a modificar, para a pessoa entender que não é culpa dela. Isso que é o difícil. Ou a família se culpa achando que eu fiz alguma coisa errada na criação de um filho, tudo, ou o paciente se culpa, falando, por que eu estou triste se eu tenho tudo? Mas, na verdade, não. Isso tem uma base anatômica e a neurociência hoje já prova, física. Vamos ver as perguntas aí do nosso público em todo o Brasil. Silmara, boa tarde, Clau, equipe. Em 2007, perdi minha mãe de infarto, nos meus braços. Coisa difícil, hein? Naquela época, tive depressão. Fiz tratamento 1 ano e depois optei por não tomar mais remédios. Porque são vários os remédios que, às vezes, são indicados para pessoa com depressão, né? Nesse caso dessa moça que escreveu para mim, ela tomava 8 por dia. Mas vira e mexe, tenho ainda sintomas de pânico. Doutor, isso é decorrente da depressão? Pode melhorar da depressão. Parou de tomar os remédios e ter essa sensação de pânico? Isso. Como a gente mostrou ali, as doenças neuropsiquiátricas, elas são muito ligadas. Você falou do vício, o vício e a depressão, eles são ligados. A ansiedade é muito associada à depressão. E o que eu falo para ela, e é comum, eu sou neurocirurgião, então eu sempre encaminho os meus pacientes para o psiquiatra. O paciente tem uma resistência muito grande. Por quê? Porque na cabeça dele vai encher de remédio. Eu falo o seguinte, tem várias formas de abordagem, não é só o psiquiatra, tem um psicólogo e tem muito psicólogo que faz uma abordagem que pode se adequar ao estilo de vida da pessoa. Então, é importante ela ter o acompanhamento médico, independente. Porque pode acontecer. É uma tendência genética, como a gente falou, né? Está ligado também, né? Tá bom, Silmara? Procure ajuda. A Ludmila, boa tarde. Quero saber se quem já teve depressão tem maior probabilidade de ter depressão na gravidez, ou a chamada depressão pós-parto, né? Obrigada, ela é de Goiânia, Goiás. Um beijo, Lud. Isso. Algumas fases de nossa vida são gatilhos importantes. Na gestação, há uma mudança hormonal que predispõe tudo aquilo que a gente falou. Então, de um modo geral, a mulher, principalmente no período pós-parto, ela está sob estresse crônico, né? O tempo todo uma criança chorando, a vida dela mudou completamente. Um monte de palpiteiro ao redor. Um monte. E além de tudo isso ambiental, ainda tem o fator hormonal mesmo que predispõe. Então, sem dúvida nenhuma, vai precisar do acompanhamento do gineco, do obstetra, e ele pontuando alguma coisa, ele vai encaminhar. E também é outra coisa que era encarada como frescura, e não é depressão pós-parto, existe de verdade, porque na cabeça de uma pessoa às vezes não passa, que como assim, né? Não gosta do bebê, não quer cuidar do bebê, não quer nem olhar para a cara do bebê, bebê lindo, acabou de ganhar neném. É físico, gente, e acontece. Então, a gente tem que ajudar essa pessoa e não recriminar ou criticar, não é? Pode acontecer. Isso, sem dúvida. A Deise, oi Deise, ela é de Formiga, Minas Gerais, tem andado muito triste, tão linda, Deise. Sem ânimo para nada, tenho crises de choro e até perdendo a vontade de viver. O psiquiatra falou que estou com uma depressão leve, pois não estou assim todos os dias. Queria saber se é caso de me preocupar.
Isso. O mais importante é ela ter esse acompanhamento, né? Quando a gente fala depressão... Já agiu certo. Já agiu certo. Quando a gente fala depressão, óbvio que a gente está falando de um termo amplo. Quando a gente entra na psiquiatria, tem depressão maior, tem diversos subtipos, tem doenças neuropsiquiátricas. Vou dar um exemplo, transtorno bipolar. Às vezes a pessoa tem episódios de euforia e depois episódios de depressão. Então, tem uma série de doenças, por isso que eu mesmo, quando eu suspeito, eu faço a triagem, eu encaminho para o psiquiatra, porque ele vai conseguir dar o diagnóstico específico e o que eu falo da medicação é uma das formas de tratamento. Vou dar exemplo que teve uma polêmica até recente, porque falaram do eletrochoque. Não sei se você acompanhou, está voltando para a idade das trevas. Não. Tem evidência de que é possível um tratamento para casos muito, muito extremos, né? Já tem estimuladores e a própria neurocirurgia ainda não está na prática, mas já estão fazendo estudos de colocar eletrodos num daqueles núcleos que a gente falou para dar estímulo e tentar melhorar. Então tem base física. Tem também. Quer dizer que antigamente não estavam tão errados assim, talvez, né? Em excesso. É porque as doses era tudo diferente. Hoje a gente tem mais controle. Hoje tem muito mais conhecimento, sem dúvida. Amanda, boa tarde. Qual a melhor maneira de ajudar alguém com depressão? Tem uma pessoa da família que está com esse quadro, não quer conversar com ninguém. Como podemos nos aproximar sem deixar essa pessoa ainda mais fechada? Ela é de Guarulhos. E às vezes é isso mesmo, a pessoa se fecha, né? É isso. E não tem como quebrar aquela barreira. O que os parentes podem fazer? Vou dizer o mais comum que eu noto. Por exemplo, como eu sou neurocirurgião, não é incomum, Claudete. É uma frequência relativamente alta. A pessoa chega com um problema. Quando você começa a consulta médica e conversa, para você ter ideia, nesse ano, mais de 4 vezes o paciente refere pensamento suicida. Nossa. Por que ele fala para mim? Porque eu sou um desconhecido médico. Então, de um modo geral, a ajuda profissional, ela ajuda porque a pessoa vai ficar mais à vontade, ela vai tirar a barreira do julgamento, porque se você fala, vamos dizer, para o esposo, para um filho, né? A pessoa que está deprimida, ela não quer deixar o outro culpado, né? Então, de um modo geral, ela tenta esconder isso, né? Porque ela fica naquela sensação, e por que essa vontade normalmente passa pela cabeça da pessoa que tem depressão? Sendo ela criança, jovem ou adulto? Quem não tem não consegue entender, mas o que é que acontece? O cérebro da pessoa está modificado de base anatômica, que ela não tem as sensações de prazer, que é o que motiva a nossa vida, né? Da gente estar aqui, de eu vim de lá de São Paulo, estar aqui com você, da gente conversar. Sem motivação? Ela não tem. Então é difícil da gente que não tem depressão entender, mas você imagine a pior situação que você já passou na sua vida, aquela sensação que você fala não tem solução, mas depois você se recuperou, a pessoa tem aquela sensação todos os dias. Para sempre, todos os dias. Então, de modo geral, como é que a Amanda vai poder ajudar essa pessoa? Eu acredito que é o profissional. Ajuda profissional. Se ela conseguir levar uma ajuda profissional. Pode ajudar. E conversar, porque muitas vezes a gente não conversar e a pessoa às vezes ela quer referir. Né? Você deu 2 exemplos de pessoas que foram no público falar. Então, às vezes, é algo que está incomodando tanto ela, e às vezes a internet tem esse poder também bom da pessoa externar aquilo, e geralmente vem uma rede de ajuda, né? Você deu exemplo, a esposa parou do trabalho e tal, então é quase aquele grito de socorro. Bom, ele gritou por socorro para todo mundo, né? Mas saiu, mas para muitas pessoas, como no caso da garota, da Yasmin, não. Não conseguiu. Ela não conseguiu falar, né? O que realmente ela estava sentindo. Então, tem que continuar, Amanda, insistindo num papo. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, até que, às vezes, a pessoa vai falar mais. Uma estratégia boa que, às vezes, acontece é levar no generalista. Porque, às vezes, você fala o psiquiatra, às vezes, a pessoa tem aquela resistência. Generalista? O clínico geral, o médico da família, fazer um check-up. O médico da família, no meu caso, como eu lido muito tumor, diagnóstico, não é incomum. Eu estou tratando uma pessoa. Aí o familiar, doutor, depois posso conversar com você? Quando ele começa a conversar, eu estou tratando o parente dela, mas ele está sob estresse crônico e está deprimido. Porque então, alguém que ele ama está doente. Por isso que eu digo, faz tanta falta o médico de família. Com certeza, com certeza. Não tem tantos como antes, né, doutor? Mas de um modo geral, por exemplo, eu estou tratando uma pessoa, mas outra pessoa, ela cria um vínculo com você, né? Então, vira e mexe esse grito de socorro, acontece. Porque a pessoa pede, posso tirar algumas dúvidas? Aí quando você começa a conversa, você começa a sentir. Na verdade, ela está com um familiar muito grave doente, ela está perdendo noite, ela vai para casa e está o vazio na casa porque o parente está internado, ela vê que a doença é grave. Então, que hoje até na medicina já fala do cuidado com o cuidador, né? Quem está cuidando também precisa de cuidado. Precisa, porque não é fácil. Não é fácil. E muitas vezes deixa a pessoa que cuida doente. Com certeza. Não é tão incomum assim.
Aí a Cleudimira. Oi, Cleudimira, boa tarde. Meu nome é Cleudimira, tenho 45 anos, moro em Goiânia, Goiás. Doutor, eu tenho síndrome do pânico e depressão em estado grave, ela confessa aqui. Tomo medicação, mas mesmo assim ainda passo mal. Chego ao ponto de não querer tomar banho. Quero só ficar deitada. Faço vômitos. Por que isso acontece? Está muito difícil, ela confessa aqui, a Cleudemira. O que acontece? É o que a gente falou, você tem uma base anatômica. Então, o primeiro aspecto mais importante é se tirar a sensação de culpa, achar que é um problema espiritual. Geralmente, a pessoa tem uma tendência para ter depressão. Ela já está com acompanhamento médico, ela vai conversar com o médico. De um modo geral, o que ajuda muito, Claudete, é uma rede de suporte. Né? Um suporte que vai desde familiar, o acompanhamento com o psicólogo também que ajuda. E hoje em dia, no Brasil, está iniciando, mas nos Estados Unidos isso é muito forte. Da mesma forma que você falou do alcoolismo, né, dos alcoólatras, são pessoas que têm a mesma sensação e elas se ajudam. Então, os grupos de suporte, hoje eles estão crescendo. O brasileiro é muito rede social, né? Então, tem grupos de Facebook, né? Não, Alcoólicos Anônimos, o trabalho que faz é maravilhoso, com drogas, né? Também, né? Com drogas, Neuróticos Anônimos. E acho que tem para... Sem dúvida. Eu sei que tem mulheres que amam demais, tem vários grupos bons e importantes e que ajudam demais. Porque você se reúne com várias pessoas... E que você sabe o que elas estão dizendo, porque é a mesma coisa que você sente, né? Então, Cleudemira, talvez uma saída fosse essa, ver aí em Goiás, Goiânia, se alguém souber, me avisa aqui, que eu aviso a Cleudemira, desses grupos de ajuda para quem tem a depressão. Ela disse também que ela se isola, né? Apesar do remédio, ainda está difícil. Quer dizer, mesmo o uso de medicamento não funciona igual para todo mundo, então. Não funciona. E o que acontece também, que às vezes, é o paciente ouvir opinião. Da mesma forma que a empatia, né, você gostar de acompanhamento, então às vezes eu pego pacientes que estão em acompanhamento e falo, ouve outra opinião, converse com outro profissional, né, porque às vezes falta aquele encaixe, né, cada pessoa é de um jeito, né, cada pessoa gosta de uma abordagem diferente, isso é importante. Olha, um grande beijo para você, tomara que eu te faça companhia pelo menos às tardes aí, viu, Cleudemira? Meu nome é Edna, para onde que eu tenho, diretora, para onde que a gente tem que ir? Para Goiás. É lógico, lá. Goiânia, todo mundo assiste a gente lá, ó. É mais uma de Goiânia, que legal, viu? E Goiânia é tão bacana, você conhece, doutor? Conheço, já foi. É muito legal lá, né? Comida boa, povo bom, nossa, música boa. Hoje o negócio ferve lá, né? Meio de semana já tá fervendo em Goiás. Quero saber se o uso contínuo de antidepressivo pode causar algum mal. Eu tomo há 12 anos, meu médico diz que tem que tomar porque a minha depressão é hereditária, diz a Edna. Isso, tem pessoas, algumas doenças, elas são crônicas e já tem estudos mostrando o uso de muitos anos. A gente já falou aqui de epilepsia, acontece a mesma coisa, tem um momento que o paciente está tudo bem, ele está sentindo bem, eu até brinco, eu falei, você está procurando problema, ele começa a invocar com remédio, mas eu estou também, não posso tirar? Às vezes não pode. Depressão é a mesma coisa. Às vezes a pessoa estabiliza, ela se sente bem. Para de tomar. Aí ela acha, então converse com o médico. Porque muitas vezes tem que dar para parar por um tempo, ele acompanha, vê os outros fatores, né? Mas não sozinha, assim, né? Por não conta sozinha, própria. Tem que conversar. Mas causa algum mal? Geralmente não. Saber? Eu sempre falo, a gente chama de droga, de medicação por causa disso. É uma balança. Então não é simples. Eu dizer que um remédio, uso crônico, ele não vai fazer nenhum mal. Não é simples a gente dizer isso, mas os estudos hoje comprovam que há uma segurança do uso crônico. Também pode fazer mal pior se parar de tomar, muitas vezes, não é? A doença então, é isso, né? Tá faltando alguma coisa no corpo e a gente tem que conseguir equilibrar. Acho que deu para entender direitinho, né, Edna? Mais uma conversa franca com o médico também vai ajudar. Andressa Ribeiro, boa tarde, Claudete, tenho 38 anos. Há muitos anos trato ansiedade com medicamentos. Ansiedade também é um negócio triste. São muito associados, né? Meu Deus. Já passei alguns anos sem medicação, mas depois acabei voltando com medicamentos quando fiquei grávida. A ansiedade também é como a depressão? A causa é no cérebro, doutor? E é genético? Ela é de Guaratinguetá. Isso. Eu gosto de falar para os pacientes que acontece o seguinte, é como se fosse um embotamento da visão. Então, se a gente está com essa luz e bota um óculos escuro, muda tudo, né? Quem tem depressão e quem tem ansiedade, acontece semelhante. Uma situação que, para a média, né, a gente fala o normal, é a maioria das pessoas. Elas vão reagir de uma maneira, a pessoa ou com depressão ou com ansiedade, ela reage diferente. Então, vou dar um exemplo. Você está andando na rua, escuro, você vai ter um medo daquilo, de ser assaltado, isso aquilo, mas geralmente você reage bem àquilo. Uma pessoa com um transtorno de ansiedade ou de pânico, ela entra em desespero.
porque ela começa a visualizar que vai ser assaltada, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Qualquer pessoa comumente pode passar tudo isso pela cabeça, mas ela enfrenta e segue. Então a pessoa com ansiedade, da mesma forma que a gente falou com depressão, ela vai ter que lidar medicamentoso, vai ter o acompanhamento psicoterápico, porque tem que criar estratégias para seguir a vida dela, né? E a causa também é física? A causa é física. Todo esse sistema que eu falei para a depressão, ele serve para a ansiedade, que a gente chama que é o sistema do ganho, do bem-estar, né? Então você faz uma coisa, você sente um bem-estar. Às vezes uma pessoa que está deprimida, ela não está sentindo esse bem-estar, ela busca na droga, que quimicamente a droga age e ela sente um bem-estar. Às vezes a gente tem tabu de falar de droga, mas assim, quem usa droga, ela vai sentir o bem-estar. A cocaína, não é à toa que elas fazem sucesso. Se fosse ruim, ninguém ficava viciado. Ninguém ficava né? viciado. Mas o importante é isso, quer dizer, é que é uma coisa física que leva a isso. Perfeito. E uma coisa leva a outra. Olha como tem que ser tratado. E cronicamente isso vai levar a um prejuízo. Então a média das pessoas vai dizer, se eu usar isso, eu vou sentir o bem-estar, mas vai dar um prejuízo grande. E a pessoa acaba... E quem às vezes está deprimido, a sensação é tão ruim o tempo inteiro. É a mesma coisa quando a gente fala do suicídio, né? Você tirar a própria vida. Poucos animais fazem isso, né? Mas às vezes a pessoa que está deprimida, ela não consegue ver saída. O viciado em uso de drogas também, ele não consegue, o mal-estar é tão grande que às vezes ele busca isso. Por isso que tem que ter esse apoio conjunto, tanto médico, medicamentoso, terápico também. Terapia. E numa era em que as pessoas estão mais ligadas em aparelhos eletrônicos do que nos olhos da pessoa que está ao lado, fica mais difícil ainda, né, doutor? Sem dúvida. Quer dizer, perceber seu filho, conversar, sentar, conversar, não é? Olho no olho mesmo, isso daí é que faz com que você talvez consiga perceber que está precisando de ajuda, independente da idade. Isso é tão forte, Claudete, você deu exemplo de youtubers, tudo isso, que na geração hoje em dia é tudo muito imediato, né? E até no próprio, os youtubers no mundo teve uma incidência alta de depressão. E a própria plataforma foi discutir por que estava acontecendo. Porque você fez, você vê o resultado, como seu programa, né? Você fez, vê Ibope, né? Então, o tempo todo, a pessoa é como se tivesse esse estresse crônico que a gente falou o tempo inteiro. Então, por isso que a gente tem que sempre se controlar, né? Tem um momento, tem um problema, tem que pedir ajuda, né? Por isso que eu dou graças a Deus estar na TV Aparecida, viu, doutor? Porque aquele minuto a minuto estava me deixando louca em São Paulo. Não é fácil. Você pensa que é fácil? Não é fácil, não. Você tem um diretor na tua orelha, um minuto a minuto lá. Caiu, faz alguma coisa. Estamos caindo, levanta a audiência. Vai lá. Nossa, gente, é um estresse. O apresentador de televisão sofre muito de depressão também devido a isso, viu? Doutor, eu queria agradecer e queria saber se você quer deixar mais algum ponto aí para as pessoas que estão deprimidas em casa e para aqueles que podem, né, de alguma forma ajudar quem está. Isso. A mensagem que eu queria deixar, eu sou neurocirurgião, né? Então não é meu dia a dia tratar a pessoa com depressão, né? Mas o mais importante a mensagem é entender que é algo físico, né? Então, geralmente, quem tem depressão vai ter uma tendência que é genética, que é ambiental também. E o mais importante é pedir ajuda. Não tente resolver seu problema sozinho. Não imagine que é culpa de você. Quem está do lado também familiar não é culpa sua, é porque a pessoa tem uma doença que muda essa parte do neurotransmissor e a ajuda, sim. Medicação já tem hoje e a grande maioria das pessoas vão recuperar disso, né? Isso é o mais importante para deixar de mensagem. Obrigada, doutor Júlio. Eu conversei aqui com o doutor Júlio Pereira, ele que é médico lá da Beneficência Portuguesa e também no Sírio-Libanês, em São Paulo, e que está presente aqui na nossa programação, sempre, é do time Santa Receita, como eu gosto de dizer. Telefone para contato 11 São Paulo 995038838 e nas redes sociais, doutor? No YouTube, Neurocirurgia BR, ou se botar Júlio Pereira, acha. No Google, no YouTube, acha. Ah, aquele bichinho é esperto, né? Colocou lá Júlio Pereira, vai achar tudo. Todos até, mas estou falando desse, tá? Um médico. Obrigada, doutor, pela presença e participação. Obrigado. Fez boa viagem? Foi excelente. Então, uma boa viagem e retorno, viu?